verso 1 ao verso 4. Primeira Pedro 5, do 1 ao 4. Diz assim o texto: que há entre vós, eu, presbítero como eles, e ainda se que há de ser pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Aqui, meus irmãos, Pedro dirige a palavra aos presbíteros que existiam na igreja do Novo Testamento, que faziam parte desse ofício para o trabalho da igreja nas diversas comunidades do. É importante nós entendermos então quem eles eram, qual era o seu status, digamos, como eles deveriam trabalhar. E aqui, nessa palavra, Pedro fala isso. Primeira coisa, ele também era presbítero com aqueles a quem ele falava. E aqui nós somos informados que um apóstolo também é presbítero. E isso já nos diz muito sobre esse ofício. Um presbítero não é necessariamente um apóstolo, mas um presbítero. E o que é, meus irmãos, um presbítero? Da onde vem, o que eles comem, são seus hábitos. E num resumo, nós podemos dizer o seguinte: pastores, presbíteros e bispos dados no Novo Testamento para designar esse ofício do qual estamos falando. O seguinte, que não são ofícios diferentes, não são níveis diferentes de um mesmo ofício, em essência. São três palavras para a mesma função. Nós estamos falando, portanto, inclusive a palavra mais usada pelo Novo Testamento para falar desse ofício é a palavra presbítero. Chamado tanto de esportista, quanto de futebolista, quanto de jogador. Uma figura na mesma função, jogador de futebol. Para o Novo Testamento, portanto, pastor, presbítero e bispo, mente quando eu cito aqui a palavra presbítero, porque era isso que Pedro tinha em mente quando ele escreveu a palavra presbítero. A administrativa nos nossos tempos, em muitas denominações, inclusive na nossa, que distingue presbítero de pastor, entendendo que o presbítero é aquele que se dedica à obra do reino ou da igreja local, enquanto o pastor é aquele que se dedica integralmente na igreja primitiva. Alguns, um ou dois presbíteros dentro do grupo, sim, um grupo deles em cada comunidade, mas alguns deles acabavam se dedicando, inclusive eram sustentados pela igreja
igreja para que assim o fizesse. E, portanto, essa divisão nas nomenclaturas citadas, pastor e presbítero, que essencialmente bíblica, no Novo Testamento, essa divisão não existia. Portanto, quando você olha para os nossos irmãos presbitores, quando você olha para o seu irmão pastor ou os seus irmãos pastores, você também pode chamá-los de presbíteros. São, meus irmãos, no Novo Testamento, sucessores dos apóstolos. Veja bem, com exceção de Judas, quando os apóstolos levantaram novos apóstolos, não houve uma sucessão de apóstolos com apóstolos. São considerados os presbíteros. Isso fica claro quando, por exemplo, no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, você percebe que os apóstolos se juntam com os presbíteros e há um parecer estabelecido sobre uma questão específica, que era a circuncisão, um parecer que dependia tanto da visão dos presbíteros, quanto bem aos presbíteros e aos apóstolos definirem que a circuncisão não era mais necessária, como o Novo Testamento diz. Isso, daqueles que se convertiam não poderiam fazê-lo. Então, os parte decisões sobre a igreja estavam agindo assim no seu ofício, por irem morrendo naturalmente, dando sucessão aos presbíteros. Temos os presbíteros tomando lugar, o próprio apóstolo Paulo presta relatório, presta contas do seu trabalho, da sua viagem, aos presbíteros em Éfeso, por exemplo. Um grupo de presbíteros ouvindo do apóstolo Paulo ali o que ele tinha feito como trabalho missionário nos diversos lugares em que passou. Os presbíteros são importantes na vida da igreja. O Senhor os chamou para serem sucessores apostólicos, mas em parte do seu ofício, que diz respeito à oração e cuidado do povo de Deus. E aqui Pedro, então, ao se dirigir a esses presbíteros, dizendo que ele era presbítero com eu peço a vocês, eu rogo a vocês o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus. Aqui o texto: pastoreai o rebanho de Deus. Pedro, depois de cair em pecado, Pedro é amor. Ele ouve do Senhor Jesus por 3 vezes: Pedro, você me ama? E ao final dessa pergunta e da conseguinte resposta, Jesus faz um chamado a ele: pastoreia as minhas ovelhas. Exatamente essa palavra que Pedro está dizendo aos presbíteros do Deus homem, do Deus unigênito, do nosso Redentor. Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. E os presbíteros dizendo exatamente a mesma coisa: pastoreiem as ovelhas. Para nós não, né? Mas naquela época existia uma figura muito comum que você via nas ruas ou nas proximidades da cidade, área rural, e eram vastos na época. Você via constantemente um grupo de ovelhas, as guiava e as levava para o alimento, e as levava para as águas, e as levava novamente para o aprisco, e assim por diante. Então, aquela imagem vinha à tona. Jesus estava falando de uma coisa que era comum às pessoas, diante dos olhos das pessoas. Pedro disse de Deus, tentando participar a tribos, que justamente tem a ver com essa vida do campo, da relação do pastor com as ovelhas, inclusive de exemplos que a própria Escritura levantou para dizer
isso significa. Os três verbos são alimentar, proteger e buscar. Nós vemos o alimento sendo dado às ovelhas, conectando aquela ilustração com a vida real. No Salmo 23, quando o bom pastor leva as suas ovelhas aos pastos verdejantes para que se alimentem, o alimento básico da ovelha era o pasto. Mas também proteger. O pastor protegia as ovelhas e observando nas vigílias da noite se os lobos não vinham apresentar perigo. A partir disso, com aquilo que inclusive Pedro tanto fala, dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, dos aqui, nos versos seguintes, Pedro mostra três antíteses, que são, na prática, algo do tipo: assim não, vocês devem pastorear, mas assim não, e assim sim. Assim não, e assim sim. Não por constrangimento, diz o texto, não por obrigação, ou porque votaram em mim. Não quero decepcionar a igreja, não quero decepcionar minha família, meus amigos. O que vão pensar de mim se eu simplesmente disser não para um ofício tão importante no meio do povo de Deus? Então, já que votaram, já que me elegeram, já que me indicaram, fazer o quê? A palavra de Deus diz que o presbítero deve pastorear, não por obrigação, não por constrangimento, mas sim espontaneamente, ou seja, de forma voluntária, porque deseja o bem da comunidade de Cristo, da família da fé, o bem do reino de Deus, deseja o fortalecimento, entende a importância do que é o reino de Deus, do que é essa obra que Deus tem feito no mundo, e de que Deus chama cooperadores para isso, e Deus assim abençoa o seu povo através de vidas que são levantadas para isso. E essa consciência, essa noção deve estar no coração e, portanto, levar ao pastoreio de forma espontânea. Não por sorte da ganância, ou seja, não por interesse. Em primeiro lugar, é claro, interesse financeiro aqui é do que o texto trata, não por isso, mas também não por interesse de honra, de destaque ou de influência e poder, coisas que podem ser encaixadas aqui nessa ideia de sorte da ganância. Não por isso, esse não deve ser o propósito, jamais deve ser o propósito, mas de boa vontade, ou seja, com prontidão, ou mesmo que se não houvesse contrapartida nenhuma, nem de sustento para aqueles que se dedicam integralmente a isso, nem de honra, reconhecimento ou coisa alguma da parte do povo de Deus, porque não é esse o objetivo, não é esse o desejo, não é esse o alvo, não é com isso que nós devemos nos importar. Não como dominadores, e a ideia de dominadores aqui é a ideia de donos, não como donos, não como aqueles que mandam fazer o que nunca fariam, não como aqueles que chefiam como alguém chefia uma empresa, não como aqueles que
lideram como se também não fossem ovelhas, mas como modelos, como aqueles que devem aplicar a si mesmos, em primeiro lugar, o que ensinam, como aqueles que fazem isso com o seu próprio coração, para que não façam, no final das contas, teatro diante do povo de Deus, porque aquilo que nós não aplicamos primeiro a nós mesmos, ensinamos aos outros, às vezes vira teatro da nossa parte. Nesse sentido, o presbítero não é aquele que manda fazer, mas é aquele que faz e em seguida chama para que façam também. Meus irmãos, há uma frase que é muito importante que tanto os presbíteros quanto o rebanho tenham em mente, para que a visão correta sobre isso seja mantida. A frase é: nós todos, presbíteros, somos pastores auxiliares do Supremo Pastor Cristo Jesus. Isso nos lembra algumas coisas importantes, como Ele é o dono do rebanho e não tolera que outras pessoas ajam como dono. Isso quer dizer que os presbíteros também devem agir em fidelidade a Ele, porque são cooperadores dEle e seus auxiliares. Isso também nos lembra que o Supremo Pastor, no final das contas, é um só, o que inclui a verdade de que os presbíteros também são ovelhas do Senhor Jesus. Meus irmãos, ser chamado a esse trabalho no reino de Deus é um privilégio imenso, porque é trabalhar, é servir na área que é mais próxima ao coração do nosso Redentor. Ele é o bom pastor, Ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, Ele é o pastor que se faz ovelha, ou melhor, cordeiro, inclusive para ser sacrificado no lugar das suas ovelhas. Esse é o ofício, é a atividade, é o serviço mais próximo do coração do nosso Redentor. Por excelência, Ele é pastor. E quando nós pensamos nisso, talvez a primeira coisa que vem à mente é que o quanto nós somos dignos define o quanto deveríamos estar afastados. Aliás, o quanto nós somos indignos define o quanto nós deveríamos estar afastados dessa função importante no reino de Deus. Mas para encerrar aqui, eu lembro que quem está falando isso para nós e nos ensinando a ser pastores é um homem que também foi indigno, chegando a negar o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus não chama os que são dignos porque eles não existem. Simplesmente um homem bom sequer o suficiente para que mereça ser chamado por Cristo a essa função. Mas pela graça são chamados, e assim chamados a serem transformados, chamados a buscarem as qualificações necessárias, chamados para viverem no poder do Espírito, como Pedro viveu. Antes um Pedro covarde, um Pedro preocupado mais consigo mesmo, depois um Pedro corajoso, cheio de intrepidez, eficiente no reino de Deus, mais preocupado com o rebanho e com Cristo do que com a sua própria vida. E assim nos ensina a sermos pastores do povo de Deus. Eu louvo a Deus, meus irmãos, eu louvo a Deus, igreja de Boituva, pelos presbíteros que há entre nós, por aqueles que têm sido meus companheiros aqui nessa igreja, irmãos que eu pude ver o chamado do Senhor, uma correspondência do coração a isso, e dedicação ao povo de Deus. Sim, sempre há oportunidade, o dever de maior dedicação da nossa parte, da parte de quem quer que seja,
mas eu louvo a Deus por aqueles que Deus tem levantado no nosso meio. E eu convido a igreja, vocês, meus irmãos, a olharem para esses irmãos com o desejo de que sejam fiéis ao Senhor, úteis na obra e abençoadores a cada um de nós. Orem pelos presbíteros que o Senhor tem dado à nossa igreja. Ore por eles e também participem dessa obra, porque não foi só os presbíteros que Deus chamou para que cuidassem do povo de Deus, embora eles sejam os principais nessa tarefa. Todos nós devemos assim nos preocupar com isso, a nos importar, nos envolver e fazer parte da obra de cooperação, da salvação e da transformação de almas que pertencem ao Supremo Pastor. Louvado seja Deus pela vida da Igreja de Cristo, dessa Igreja de Cristo, dessa igreja local e dos presbíteros que aqui o Senhor tem levantado. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos e pedimos que o Senhor nos dê uma visão profunda, Pai, da Tua Palavra, que nos leva a entender o ofício do presbiterato. O Senhor Jesus chamou a Pedro, e Pedro está nos chamando. Tua Palavra, Pai, e nós pedimos que o Senhor assim nos abençoe e fortaleça, nos dê a visão correta do quanto importa a nós o bem do Teu povo, a transformação do Teu povo, o alimento, a proteção, a busca. Nos ajuda, ó Pai, nos fortalece a cada um de nós e a todo o Teu povo, quando também como ovelhas são chamados a cooperarem com Teu reino, se importarem com Teu reino, entenderem as coisas que são mais valiosas inclusive do que a própria vida. Assim, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, pedindo a bênção do Senhor sobre os presbíteros do Teu povo, pedindo a bênção do Senhor sobre aqueles que são alcançados pelo trabalho dos presbíteros do Teu povo, o Teu rebanho, o rebanho do Senhor, pelo qual Cristo derramou seu sangue. Assim, Pai, nós somos gratos pelos que o Senhor tem levantado e pedimos que o Senhor os abençoe e fortaleça, para que vivam na dependência do Senhor, cheios do Espírito do Senhor, trabalhando pelo Teu povo, como assim somos chamados a fazer. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.